Oi, tivemos um pequeno probleminha, não é? Mas voltamos aqui. Meus craques do Instagram, meus craques Alma Premium, retomando aqui, não é? Nessa live, eu quero agradecer a todas as pessoas que têm mandado inúmeras mensagens para mim. São milhares, olha, é impressionante, de mensagens que chegam agradecendo, criando aí valor importante dentro das nossas vidas, porque as nossas lives acabam ajudando a tomada de decisão, não é? Mesmo nessa linha mais solidária que a Alma Premium adotou. Eu estou muito feliz de receber as mensagens de todos vocês. De fundamental importância. Obrigado a todos que estão aí mandando suas mensagens, não é? Eu estou muito feliz de poder estar com vocês. E Murilo Toporkov, Luiz, obrigado, Douglas, o Tonon que está aí também. Hoje eu vou falar com uma figura que é muito importante no cenário brasileiro. Eu vou falar com o Gustavo Reis, que é o prefeito de Jaguariúna. O Gustavo, que é uma figura pública, não é? Muito, mas olha, muito. Eu escolhi o Gustavo para a gente poder fazer essa live, porque a palavra do Gustavo pode interferir muito na vida de todos vocês. O Gustavo, ele tem mais do que uma função do Executivo Maior de Jaguariúna, mas ele é uma grande liderança da região, é uma grande liderança dos prefeitos, foi um dos prefeitos mais bem avaliados do estado, se não o mais bem avaliado, com trabalhos sociais importantes, e ele tem evidentemente o rodeio de Jaguariúna, não é? Nosso Gustavo entrar na nossa live aqui para a gente poder iniciar, não é? Essa nossa conversa, esse nosso talks importante. Hoje nós tivemos algumas notícias muito boas, não é? Tivemos notícias, a Bolsa subiu, passamos dos 92 mil pontos, as pessoas começam a ficar um pouco mais animadas, há aí já um movimento de abertura aqui na cidade de São Paulo, também nas próximas semanas, isso acaba trazendo um pouco mais de vitalidade, um pouco mais de alegria às pessoas. Gustavo já está aqui comigo dividindo aqui a tela, não é? Ele que é um bonitão, é uma figura bonita, não é? É simpático, agradável, e eu tenho sempre muito prazer em poder compartilhar com você, Gustavo, seja onde nos encontremos, porque você sempre me traz uma informação importante, traz uma alegria, você sempre com aquele seu dinamismo, não é? Que o torna aí um dos mais bem avaliados prefeitos do Brasil, do estado de São Paulo, então. Obrigado, Débora Hebe, pelo carinho, pela mensagem que você me mandou hoje, muito importante. Das nossas vidas, não é? Você que é uma liderança política importante, Jaguariúna está posicionada geograficamente numa região muito estratégica, e você com o seu dinamismo, com a sua humildade principalmente, sempre ao lado do povo. Obrigado, André Saraiva, pelo carinho. Você sempre preocupado em criar aí um caminho que possa trazer oportunidade, que possa gerar atração à sua cidade, que possa buscar empresas, que possa buscar pessoas, que possam buscar gente que enriqueça a sua população. E o seu trabalho é, sem dúvida alguma, muito reconhecido. Eu tenho muito prazer que você se filiou ao Alma Premium Campinas, inaugurado
no mês passado pelo nosso Tonon, não é? O nosso Tonon que digamos assim, ele não poderia ficar de fora. Eu tenho muito prazer em inaugurar o Alma Prêmio Campinas, já estamos aí chegando aos 40 membros, e eu estive lá, Gustavo, na segunda-feira, e fico muito feliz porque nós vamos gerar atração para Campinas e região, e você vai ser uma figura importante na condução desse processo. Seja muito bem-vindo, meu prefeito, querido amigo e homem público digno, reconhecido, Gustavo Reis. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo carinho. Obrigado, Beto. É uma alegria estar conversando com você, um comunicador de alta qualidade, competência, um querido amigo com todos. Você, acho que só traz alegria quando a gente tem a oportunidade de conversar com você, porque a sua forma generosa, carinhosa e especial que você trata todas as pessoas te faz uma pessoa de luz, uma pessoa de brilho. Então, é uma alegria, um privilégio, uma honra poder estar batendo um papo com você aqui, pessoas que estão nos assistindo agora nesse momento. Também agradecer o honroso convite para fazer parte do Alma Prêmio em Campinas, também é uma honra para mim. E ter o Luiz Tonon aí, que é um grande mestre também do relacionamento e que é um grande empreendedor também. E a gente fica muito feliz. Muito obrigado pelos dois convites, estar aqui com você e fazer parte do Alma Prêmio. Você é o nosso grande presidente, o nosso grande líder do Alma Prêmio, é o nosso craque. Imagina. Eu quero que você, vamos já entrar, para que as pessoas te conheçam e saber quem é Gustavo Reis, sua trajetória, como é que você está nos assistindo também aqui, entre outros, nosso querido Edmilson, que é pentacampeão mundial, querido amigo da Confraria do Coronel e uma pessoa que me ensina também, assim como você. Quem é o Gustavo Reis, tua trajetória e o que motivou você a entrar na política, Gustavo? Bom, Beto, eu vim do movimento estudantil da Faculdade de Direito de Bauru. Eu sempre tive um sonho de mudar o mundo, aquela coisa da juventude, um pouco indignada, insatisfeita com o status quo, e a gente sempre militou no movimento estudantil. Então, desde aquele momento, eu passei a ingressar nos quadros da companhia, da Associação Atlética naquele momento, para a gente poder reivindicar o movimento estudantil, que a gente tivesse um espaço, tivesse uma voz, tivesse a possibilidade de conseguir para os alunos ali, que tinham muitos que não tinham condição de poder conseguir uma bolsa de estudo, e naquele momento a gente meio rebelde, a gente conseguiu na Faculdade de Direito alguns espaços e alguns encaminhamentos. Depois eu fui eleito ainda na juventude, no movimento estudantil, como presidente estadual da JPS, que era Juventude Popular Socialista. Naquele momento a gente tinha ainda uma identidade, acreditava que através daquela conotação ideológica a gente pudesse resolver. Depois a gente amadurece e a gente vai ver que não é bem daquela forma. Mas eu militei aí no movimento estudantil, na juventude, como presidente estadual da Juventude Popular Socialista. Depois eu fui eleito vice-presidente nacional da Juventude Popular Socialista e logo cedo, depois de ter me formado em Direito, no ano de 2000, eu me candidatei a vereador, fui eleito vereador na cidade de Jaguariúna. Depois eu fui convidado para ser secretário de Desenvolvimento Econômico, numa cidade aqui ao lado. E em 2002, vereador com quantos anos, Gustavo? Com quantos anos de idade em 2000? Uns 20 e poucos anos. Bem jovem, né? Depois eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico e depois, em 2008, foi a minha primeira candidatura a prefeito de Jaguariúna e ganhei a primeira candidatura e assumi em 2009. Eu sempre achei que a gente tinha que almejar o poder, não o poder pelo poder, mas o poder para você poder fazer, o poder para transformar. E nós vivemos num país em que o regime é presidencialista, então você tem uma concentração de poder muito grande no presidente da República, no governador do estado e no prefeito municipal. Só que você não vive na União, você não vive no estado, você vive no município, você vive na cidade. Então, dependendo das ações que o prefeito tiver, você pode ter sua vida melhorada ou você pode ter sua vida piorada. Isso vai depender exclusivamente das ações de governo. Então, se você tenha consciência que de uma assinatura sua você pode melhorar a vida de muita gente, isso por si só é muito gratificante. Você conseguir mudar a sociedade através de atos e metas de governo e você dá a possibilidade de você ter uma cidade mais segura ou menos segura, de você ter uma cidade... Só para você ter uma ideia, a cidade de Campinas, em um determinado momento,
teve um prefeito que não foi um prefeito muito firme. E ele deixou ocorrer 2 invasões grandes, em 2 invasões muito fortes, em 2 locais ali próximo daquele hotel The Royal Palm Plaza. As invasões que houveram lá, naquele momento, sem um crescimento ordenado da população, sem um plano de moradia popular, acabou criando um processo de favelização. Naquele momento, nós tivemos um crescimento muito forte dos sequestros na cidade de Campinas e na região. Por quê? Porque faltou pulso firme em o prefeito ter um projeto habitacional para dar uma moradia digna para aquelas pessoas, e aquelas pessoas acabaram tendo que invadir um terreno, colocar suas casas precárias de madeira numa submoradia, e isso traz a violência, traz as formas de você conviver sem muitas regras como deveria ser. E isso acaba causando uma perda de qualidade de vida de Campinas, naquele momento, que tinha uma cidade que era uma referência como Curitiba. E aquele aumento da violência foi em decorrência de uma não atuação em programas habitacionais do prefeito. Então, o prefeito, na cidade que você vive, ele tem uma ligação direta com a qualidade de vida, ou boa ou ruim, dependendo dos atos e dos gestos que você tiver. Se você tiver um prefeito que não tem tanta consciência, razoabilidade, equilíbrio para ter políticas públicas para você melhorar a sua cidade, você acaba perdendo essa qualidade de vida. Só para te dar um exemplo, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que as gestantes têm que fazer 6 consultas de pré-natal. O maior dom que Deus deu para a gente é o dom da vida. O que nós fizemos aqui em Jaguariúna? A cada 1000 bebês que nasciam, nós tínhamos 14 que morriam em 2009. O que nós fizemos no meu primeiro mandato? Eu dobrei o número de consultas de pré-natal, especialmente porque a gestante tem uma sensibilidade maior nos meses ou no mês final da gravidez. Nós fizemos 12 consultas de pré-natal. Com um aumento da consulta de pré-natal e um programa da gestante, nós gradativamente fomos reduzindo a mortalidade infantil de 14 mortes a cada 1000 para 10, para 7, para 5, até zerar a mortalidade infantil. O que nos deu para a gente a alegria de ganhar um prêmio internacional de ter zerado a mortalidade infantil. Aliás, a única cidade que ganhou um prêmio da Organização das Nações Unidas por ter zerado a mortalidade infantil. Então, isso é gratificante, saber que da sua assinatura você pode mudar a vida de muita gente. Olha, eu fico muito feliz de ouvir isso, né? Porque isso vai de encontro com as manifestações que estão ocorrendo aí das pessoas, dizendo que você, principalmente daquelas que estão nos vendo e que dão conta do teu trabalho, ou seja, do trabalho que você realiza aí, das suas ações, dos seus protocolos, dos projetos em que você está desenvolvendo. Então, isso realmente é reconhecido aqui por boa parte das pessoas que aqui nos acompanham. Queria que você falasse um pouquinho, não é? Você saiu de vereador com 20 anos, muito jovem, de uma carreira estudantil importante também. Eu fiz política estudantil também na minha época de estudante universitário, tomei muita borrachada. Eu sou muito mais velho que você, tomei borrachada porque eu era bastante atuante, mas a minha linha era sempre voltada para o empreendedorismo, para trazer conhecimento, para trazer cultura, não é? E eu, graças a Deus, consegui, através dessa minha experiência também, trilhar o meu caminho de jornalista, de publicitário, e a minha carreira de empreendedor também muito pautada nos ensinamentos que eu tive na época de liderança estudantil. E eu queria saber um pouquinho o que te motivou a se tornar prefeito. Porque quando você pega uma cidade e você disse assim, puxa, a gente precisa cuidar da vida das pessoas, e você tem um prêmio tão importante da Organização Mundial da Saúde, você tem um prêmio internacional, você zera a mortalidade infantil, você cria uma vitalidade toda num sistema de saúde hoje, não é tão analisado no Brasil e no mundo, os procedimentos, não é, dos grandes líderes, que na sua grande maioria é imatura para o cargo que está como gestor, como administrador, não é? Porque eles acabam a imaturidade e com uma, digamos assim, o tamanho de uma crise como essa exige rapidez, eficiência, foco e principalmente espírito de coalizão. E coalizão eu acho que é
digamos assim, a marca do teu governo, porque você agrega, você não distancia, você agrega, já que estamos no distanciamento social, você consegue agregar mesmo em época de distanciamento. Por que ser prefeito? O que te motivou a prefeito? Essa questão da mortalidade infantil foi algo que tocou teu coração? Queria saber o que tocou o teu coração para poder assumir o executivo maior da cidade de Jaguariúna. Olha, quando você está indignado com a situação atual que você vive no seu país, no seu município, no seu estado, você tem que ter muita coragem para você poder transformar. E a única maneira da transformação é você ocupar um espaço de poder. No entanto, as pessoas de bem, elas não se credenciam para poder se colocar à disposição do eleitor para fazer a escolha. Como é que você, Beto, como é que você escolhe o seu candidato a prefeito, seu candidato a governador ou seu candidato a presidente? São cargos do executivo. Só tem uma forma de você escolher, é você comparando. Então, você vai comparar se você quer o candidato A, ou o candidato B, ou o candidato C. E, para isso, tem que ter muita coragem para você, de forma indignada da sociedade que você vive, e você se colocar à disposição para entrar num patamar em que você pode ser escolhido diante das suas qualidades, das suas propostas, e o eleitor poder definir o voto dele. Isso vai depender muito da tua vida passada, do que você fez, dos seus gestos e dos seus pensamentos futuros. O que me motivou a entrar é justamente para eu não ficar só no campo da reclamação, só ficar no campo, ficar sentado no sofá, só reclamando. Não, é sair do campo de repouso e ir para o campo da ação. Falar, não, nós podemos mudar, nós temos capacidade de mudar. Então, nós vamos lá, vamos colocar a nossa proposta. E aí você, Beto, você vai fazer a escolha comparando o candidato A do candidato B. Agora, se não tiver um candidato para ser comparado, se não tiver gente do bem enfrentando o pleito, nós vamos ficar sempre com os mesmos se reelegendo. E aí a gente vai ficar só reclamando. Por isso que a gente estimula novas lideranças a sair como candidato para poder ter escolha, para poder ter opção. Porque senão nós vamos ficar sempre no campo da reclamação. E a renovação se faz através da disposição que a gente coloca para o eleitor para escolher e poder comparar. Você faz o seu voto, você define o seu voto comparando. Essa pessoa tem capacidade, ela tem competência, ela tem um pensamento sério e eu vou dar uma oportunidade. Bom, deu oportunidade, não foi legal? Não vota de novo. A vantagem da gente ter há 4 anos o pleito é justamente essa. Mas o que me motivou é sair do campo da minha indignação, do meu campo de conforto, para, sim, enfrentar. E aí também você tem que ter... e você vai aprimorando e você vai amadurecendo para saber que você não pode tratar de maneira igual os desiguais. E aí você tem que ter a capacidade de tratar de maneira desigual os desiguais. Você tem que ter a capacidade de entender que a política é a arte do possível, que você tem que saber que tem que ter 5 qualidades para você ser político nesse país, e principalmente prefeito. A primeira é a paciência, a segunda é a paciência, a terceira é a paciência, a quarta é a paciência, a quinta você coloca qualquer coisa. Porque não é fácil você trabalhar com conflito de interesse. E para ser prefeito, você tem diferentes temas para você poder discutir e decidir. Você tem que entender de saúde, de educação, de transporte, de segurança, de cultura, de planejamento, de meio ambiente, finanças, e você tem que tomar uma decisão a cada minuto. Você tem todos os elementos para decidir? Não tem. Você tem 30% dos elementos para se decidir. Os outros 70% na inspiração. E você decide. E a você decidindo, você agrada uma parte, você desagrada a outra. Mas acho que você tem que sempre ter como meta aquilo que eu fui criado dentro de um berço, de um pai promotor de justiça, de um avô promotor de justiça, que é diferenciar o certo do errado, o bem do mal, e procurar trilhar dentro daquilo que é a minha convicção de melhorar a vida das pessoas, de criar políticas em que a gente possa ter uma comunidade mais plural, mais harmônica e de oportunidades. É por isso que, Beto, o que me motiva é a gente poder transformar. O jovem, todo mundo na vida precisa de uma oportunidade. Se não tiver uma chance na vida, eu acredito que você teve uma chance
quando você começou como locutor, alguém te deu uma chance. E nós, enquanto gestor, eu posso dar chance. Então, o que eu fiz? Eu criei um programa para dar chance daquele jovem que tem vontade de fazer uma faculdade e não tem dinheiro, que ia ser um chão de fábrica, e nada contra o chão de fábrica, que é um trabalho valoroso. Mas eu não quero que o jovem de Jaguariúna seja chão de fábrica. Eu quero que ele tenha chance de fazer uma faculdade para poder ser alguém na vida. Então, eu criei um programa em que a prefeitura e a Unifage, que é a faculdade aqui, a gente paga 70% da bolsa. Então, se a faculdade custar R$1.000, ele não tem R$1.000 para pagar, mas 300 ele tem. E a gente dá a bolsa para ele fazer a faculdade de Direito, se tornar um advogado, fazer engenharia, fazer uma medicina veterinária, que aqui em Jaguariúna é uma referência pela Unifage, fazer um curso de psicologia, de jornalismo. E isso é muito motivador, você conseguir transformar a vida das pessoas. Eu acho muito bom, além dessa tua iniciativa na concessão de bolsas, que é um projeto extremamente festejado pela população, não só os jovens, mas pela população de Jaguariúna e da região, aqueles que conhecem esse programa de concessão de bolsas. Também o teu programa de merenda é um programa extremamente amplo, que tem capilaridade, que atua diretamente nas crianças, enfim, e que podem, através desse projeto, se alimentar e criar uma vitalidade realmente, porque você está buscando conhecimento. Eu te perguntei a questão... Diga. Não, pode falar, pois não. Eu te perguntei a questão do prefeito, até de maneira proposital, porque seria inevitável e todos estão vivendo um momento de pandemia, e esse recolhimento da quarentena, ele está fazendo com que as pessoas criem maiores reflexões em relação às pessoas, não só os políticos em geral, os políticos na grande maioria das avaliações, mas os familiares, os amigos, as pessoas mais próximas, enfim, as pessoas estão olhando para suas casas, elas estão vendo a importância que a sua casa tem, que a família está sendo valorizada, aquela roupa mais antiga está sendo trazida, não é, mais para perto, objetos que estavam esquecidos e ideias que estavam aí para serem colocadas em prática, enfim, as coisas que as pessoas tinham deixado mais de lado, nesse momento, prefeito Gustavo, elas estão sendo trazidas porque há um pouco mais de tempo e as pessoas estão mais voltadas a isso. Tá nos acompanhando o Paulo Francês lá de Miami, obrigado Paulo pelo carinho, e lá também de Buenos Aires, também acompanhando a nossa live aqui, muito obrigado a todos que estão acompanhando. E nesse momento, eu queria te perguntar, eu não quero criar sob nenhum espectro político, porque eu acho que essa pandemia, essa crise, ela é suprapartidária, pelo menos na minha avaliação. E eu tenho, como a grande maioria dos brasileiros, o senso de observação de ver as máscaras que estão caindo dos políticos e eu, na eleição, eu poder fazer valer o meu direito democrático do voto. E aí levar em consideração realmente a gestão, realmente a liderança de processo, a coordenação política, enfim, fatores importantes. E você tocou num ponto que é fundamental. Você não pode saber de tudo. Você tem que ter uma visão absolutamente ampliada, mas você tem que estar bem assessorado. Então você escolheu um secretariado que te atende de sobremaneira. E nessa crise, você está fazendo a diferença, e aqui nós estamos tendo reconhecimento das pessoas, e eu quero abordar esse tema, pela rapidez e pela forma com que você implantou medidas e protocolos, seguindo rigorosamente as instituições internacionais, o governo do Estado de São Paulo e as experiências que vêm de fora para poder adotar na sua cidade. E a sua cidade está sentindo isso, ou seja, você consegue juntar a saúde, a economia, a justiça e a segurança na mesma bacia, entre aspas, vamos dizer, e trabalhar isso de uma maneira rápida para o trauma ser menor. E eu quero entrar nessa questão, esquece totalmente o lado político, eu não estou aqui falando de presidente, de governador, de prefeito de capital, absolutamente nada. O que
foi o prefeito Gustavo Reis? Qual foi, a partir da crise instaurada, as medidas que você tomou para poder criar um cenário menos traumático para a sua população? Roberto, excelente sua pergunta. De primeira coisa que nós fizemos foi tirar os idosos. O grupo de risco da prefeitura acima de 60 anos nós colocamos em casa. Segundo, tirar as crianças das escolas. Mas não só tirar a criança das escolas, mas preparar logo na primeira semana um kit para que elas pudessem. Porque muita criança, Beto, tem na alimentação da merenda a principal alimentação do dia. Ele na merenda lá, às vezes, é a refeição maior dele. Então, o que nós fizemos para as crianças? Nós fizemos um kit. Então, o kit tinha leite, achocolatado, biscoito de maisena. O kit durava 15 dias, mas a gente já fez o kit com uma medida imediata para ajudar a criançada a ter a alimentação fora da escola. Depois, o que nós fizemos? Dobrei a capacidade de leitos do hospital municipal, fizemos uma centralização ao lado da nossa UPA para que todas as síndromes gripais fossem tratadas num único local. Ao invés, eu tenho 10 postos de saúde aqui na cidade, ao invés de eu fazer o vírus circular para quem tiver uma síndrome gripal e em 10 pontos diferentes da cidade, levando o vírus nos 10 pontos da cidade, nós colocamos numa unidade de campanha a síndrome gripal é aqui do Covid-19. Além dela, que não é um hospital de campanha, mas uma unidade, nós deixamos no espaço onde... Qual que é a diferença de uma unidade de campanha ou de hospital de campanha? Só para que o nosso craque possa saber, por favor. A unidade de campanha ela é menor, então ela tem menos leitos. E nós fizemos ela ao lado da UPA para ela poder, de maneira módica e responsável, não ser uma coisa exagerada que não tenha utilidade. Mas nós fizemos a unidade de campanha e aproveitamos o espaço onde entrava a ambulância, e era piso frio, aliás, piso de cimento, colocamos piso, fechamos o local da ambulância para ficar como um legado, para que mesmo na crise a gente possa avançar na saúde. E aqueles leitos da unidade de campanha vão ficar fixos, acabada a pandemia. Então isso mostra também o cuidado e a responsabilidade que a gente tem com a questão pública de não fazer nada exagerado. Mas nós temos que ter, e eu espero que ninguém use a unidade de campanha, é módica, nós fizemos com 29 leitos. Mas você, Beto, não faz um seguro de carro para usar o seu seguro de carro. Você não vai querer bater teu carro. Você não faz um convênio de saúde para você poder usar o convênio de saúde. Se você não usar, melhor. Você não faz um seguro de vida para poder usar o seguro de vida. Então, nós fizemos um seguro de maneira responsável e dentro da razoabilidade, com 29 leitos. E dessa maneira, nós fizemos. Compramos um respirador apenas para poder estar à disposição na questão de conformidades respiratórias. Então, nós fizemos muito de maneira responsável, equilibrada, sem ter que fazer uma coisa fora dos normais padrões. Além disso, eu fiz a barreira sanitária com os nossos policiais municipais, tirando a temperatura, medindo a temperatura das pessoas que entram na cidade e fizemos uma pulverização com amônia quaternária nos locais onde tem muito fluxo de pessoas, em frente ao hospital, em frente ao supermercado, em frente à UPA, nós fazemos a pulverização. Agora, esse projeto que você falou, que eu achei interessante você lembrar disso, das crianças, foi uma das coisas que nós fizemos logo também no início, chamado Minha Merenda em Casa. Então, Jaguariúna foi uma das poucas cidades no Brasil que nós pegamos as nossas merendeiras, a merenda de Jaguariúna não é terceirizada, é própria. Nós mesmos fazemos a merenda. Então, o que nós fizemos? Pegamos as nossas merendeiras, fizemos 10 escolas bases e nós cozinhamos todos os dias arroz, feijão, carne, batata e nós damos a merenda de quase meio quilo de merenda para cada criança. Então, das 11 da manhã, 1 da tarde, o pai vai buscar a merenda, a gente faz o distanciamento da fila, vai a merenda, e muitos pais falam, Gustavo, a merenda dá para o almoço e para o jantar. Quer dizer, essas merendeiras são moradoras locais que moram lá e são contratadas pela prefeitura para abastecer as crianças carentes da cidade, é isso? São concursadas pela prefeitura, moradoras da cidade de Jaguariúna e fazem parte do nosso quadro de funcionários. E fazem isso com muita dedicação, até estão comprometidas com a causa, porque nós estamos num momento difícil para todas, mas elas estão comprometidas. E a merenda é legal, porque é o que eu digo, numa pandemia pode faltar tudo. A única coisa que não pode faltar é comida para as pessoas, especialmente comida para as crianças. Então, comida é
o básico, o essencial. Então, a gente luta para... As pessoas hoje estão sofrendo, o comércio local está sofrendo, tem que pagar aluguel, está com conta para pagar, tem fornecedor, tem condomínio, tem água, luz. Então, as pessoas estão com dificuldade. E nós temos que entender esse momento de dificuldade de todos. E tem que ter compreensão. Então, o programa Minha Merenda em Casa dá merenda, que acaba servindo para o filho, mas o pai acaba também comendo. E claro, toda quinta-feira eu dou um kit para cada família, com frutas e legumes, que é uma forma de também eles terem, além da refeição normal, ter frutas e legumes durante a semana. Então, durante a semana é abastecido essa família em relação a isso. O que eu fiz... Só um detalhe, nós estamos falando, só para a gente pontuar, eu queria que você falasse a população de Jaguariúna e quantas famílias são atingidas por esse programa. São praticamente 5.000 crianças que são atingidas por esse programa. E, Beto, uma coisa interessante para falar para você também, para o pessoal que está nos assistindo, é que o que o prefeito faz? O prefeito cobra IPTU, cobra alvará e cobra ISS. No primeiro momento, que as pessoas estão com dificuldades, eu suspendi a cobrança por 90 dias do IPTU, do ISS e taxa de alvará. Por quê? É um momento de ajudar o comércio, é um momento de ajudar esses empreendedores que estão com dificuldades e as pessoas que não têm condição de pagar. E aí eu falo, quem tiver condição de pagar, pague, porque também ajuda a prefeitura. A nossa arrecadação de ICMS despencou 50% comparado com abril do ano passado. ISS também despencou. Então, a gente tem que ter muita habilidade para a gente poder tocar a cidade com serviços essenciais que não pode faltar. A nossa equipe de heróis e heroínas da saúde, eu dei 40% do salário mínimo de acréscimo para esses profissionais que estão na linha de fronte, de combate, como forma de mostrar o nosso carinho, o nosso reconhecimento aos médicos, enfermeiras, profissionais da limpeza, profissionais da recepção, que estão lá no dia a dia, no fronte de combate, eu dei esse aumento. E estou isentando os impostos. A água a gente não vai cortar nesse período e conversamos aqui com a Companhia de Energia, a CPFL, que durante o período de 90 dias não corta, se não der para pagar, não tem problema, não vai cortar. Você tem que pagar depois dos 90 dias. Então, água, luz, ISS, IPTU e taxas, durante o período de 90 dias, nós interferimos para poder ajudar a população, os empreendedores, nesse momento em que estão ficando desempregados, em que estão com dificuldades. Então, foram ações que vão desde o primeiro momento de tirar os idosos, cuidar das crianças, fazer pulverização, fazer barreira, dobrar o número de leitos do hospital, dobrar o número de leitos da UPA, comprar mais respirador, fazer tudo isso de maneira consciente. Mas essa ação ela é fundamental para que a gente tenha o resultado que a gente está tendo hoje. Perfeito. Gustavo, me diga uma coisa. Você teve asfixia aí no seu sistema de saúde e também me fala qual é o número de casos e de mortes que você teve na cidade? E só para pontuar, qual é a população hoje de Jaguariúna? Nós temos 60 mil habitantes, tivemos 3 óbitos, temos hoje cerca de 9 pessoas com Covid confirmados, cerca de 22 que estão esperando o teste, e nós estamos acompanhando 3 na UTI, sendo que 2 estão confirmados e 1 ainda não. A minha preocupação é com os familiares. Eu fiquei muito consternado no último final de semana. Nós tivemos em 48 horas as 2 últimas mortes, e que completam 3. A gente fica triste porque começam a ser rostos conhecidos, eu conhecia, e a gente fica consternado por isso, com as famílias, mas é um momento que a gente tem que ter consciência que só depende do nosso comportamento. O vírus é altamente letal. Eu me lembro que a partir do dia 24 de março, eu comecei a conversar com a população, dialogar com a população, e lá para o final de março, começo de abril, eu falava, olha, nós temos no Brasil um caso, mas lá na Espanha estão morrendo 20 mil, lá na Itália morreram 27 mil. E eu falava isso de uma maneira absolutamente assustadora e perplexo com morrer 27 mil e ver caminhões na Itália caminhões do exército transportando corpos. E hoje, nós já passamos a Espanha, nós já passamos a França e nós já estamos com 31 mil óbitos no nosso país. E logo, logo nós vamos passar a Itália, que tem 33 mil. E só vai ficar na frente o Reino Unido com 38 mil e depois os Estados Unidos. Quer dizer, logo, logo a gente já está indo para uma posição desconfortável de ser o terceiro país com o maior número de óbitos. Então, a população tem que entender. Eu sei que é cansativo ficar no apartamento, ficar em casa,
E as pessoas ficam dessa maneira. Mas o uso da sua proteção individual, ela é fundamental. E nós temos que nos adaptar com isso, Beto. Antigamente, para você andar de moto, não era obrigado você a usar capacete. Você lembra disso? Você é Opa! Então, depois se criou uma lei que obrigou o uso de capacete para os motociclistas. A gente se adaptou, quem usa moto. Logo depois, eu me lembro que não era obrigatório o uso de cinto de segurança. Foi obrigado a usar o cinto de segurança. Salva a sua vida. O cinto, se você tiver um acidente sério, e o capacete salva a vida do motociclista, do motoqueiro. Agora, a máscara, você tem que usar máscara para você se proteger. E o que eu vejo é jovens ainda não usando máscara e se reunindo nas praças. Isso me preocupa. Por quê? O fato de você não usar capacete, só você é prejudicado. Se você não usar cinto de segurança, só você é prejudicado. Agora, você não usar máscara, você é prejudicado se você tiver com Covid e você for irresponsável de sair sem usar máscara, você está cometendo um crime de dolo eventual. Você está assumindo o risco. Porque você pode contaminar uma pessoa. Então, ao invés de eu multar quem não está usando máscara, eu estou fazendo o quê? O Fundo Social de Solidariedade de Jaguariúna fabrica a máscara. A gente coloca na Secretaria de Assistência Social as máscaras à disposição da população e eu distribuo nos CRAS e nos CRES. A Secretaria de Cultura e Turismo fez a Árvore Solidária. O que é a Árvore Solidária? Um gesto muito legal da Secretaria de Cultura e Turismo. A Árvore Solidária, a gente leva em cada ponto da cidade, a gente coloca na árvore máscaras gratuitas para a população. E eu falei para a nossa Polícia Municipal que, olha, quem tiver sem máscara, tenha um estoque dentro dos veículos de vocês e deem a máscara. As pessoas já estão sofrendo por estar nesse momento da pandemia. Não adianta a gente querer multar, prender, como aconteceu em outros municípios. Nesse momento, nós temos que ser solidários, entender que as pessoas estão sofrendo e ajudar. E é isso que nós estamos fazendo. Gustavo, e você sentiu que a população, ela, através da sua linha de coalizão, não é? Eu costumo dizer que é jogo de equipe, ou seja, você e o seu secretariado, todos falando a mesma coisa, no mesmo barco, remando para o mesmo lado, e a população aceitando isso como uma forma realmente de se salvar. Porque, como você bem disse, o vírus é letal, ele é invisível, ele é absolutamente, ele não tem pudor algum, muito pelo contrário, e ele se manifesta de maneira diferente nas pessoas. Em alguns é uma simples gripe, não é, que é assintomática, e outras são sintomas extremamente graves que levam até à morte. E eu quero saber de você, continuando nesse tema que está muito legal, a tua explicação pedagógica e importante, e o índice que me chama a atenção é o percentual muito pequeno, não é? De óbitos e também de casos. E você conseguiu aí criar uma logística apropriada, como você bem disse, para não expandir nos 10 pontos criados. Não, você conseguiu concentrar de maneira inteligente e sábia para não pulverizar o vírus dentro da sua cidade e, quiçá, para a região. E a economia? Como é que fica? E o comportamento da população nesse momento, porque você não está aprendendo, você está ensinando, você está mostrando o caminho mais correto, na minha avaliação. Como é que está se comportando? Como é que está se comportando a economia? Você está flexibilizando? É possível flexibilizar além daquelas normas já determinadas, porque a tua região está com um índice muito baixo de casos e de mortes? Você de maneira inteligente retratou todo o aspecto. E, de fato, como você bem colocou, o vírus é invisível, a gente não conhece e não tem como a gente perceber. Então, só tem uma alternativa, é a gente ter a possibilidade de usar máscara, ficar em casa, fazer o isolamento social. Só que a gente já está há 70, 80 dias. Então, cria-se um grande desafio para mim de poder encontrar um meio termo entre a vida das pessoas e a saúde financeira das empresas e dos comércios. Esse é um grande desafio diário que eu tenho me debatido para poder achar esse equilíbrio com segurança. Mas você de maneira inteligente, rápida e absolutamente alinhada com os empreendedores,
seja ele micro, pequeno, médio, grande, enfim, você tem grandes indústrias aí, a Motorola é um exemplo disso, você ficou ao lado deles, não é? Chegou junto, como dizem, não é? Você chegou junto, ficou ao lado dos empreendedores, prorrogou alguns impostos, eliminou alguns, conversou com a cadeia envolvida para não tirar a luz, a água, enfim, a infraestrutura da sua população, seja na pessoa física das famílias ou na pessoa jurídica, e consegue aí criar um movimento próspero. Eu quis fazer você me permite esse parênteses, porque a tua atitude imediata foi fundamental. Cidade. Esse panorama bem explicado que você fez é justamente isso. A gente teve que atuar em todos os campos. E eu esqueci de mencionar um campo, que é a questão dos aluguéis. Então, eu chamei aqui a presidente da OAB do município, chamei os donos de imobiliária e disse para eles, pessoal, vamos fazer a intermediação do locator com o locatário, porque se eles saírem agora, o dono do imóvel vai perder, porque não vai retomar a economia na sequência. Então, vamos tentar intermediar para que eles tenham a compreensão de dar um desconto ou dar uma isenção nesse período para ajudar. Eu, da minha parte, estou isentando aqui por um período IPTU, ISS, alvará, água, luz. Então, vamos ajudar no aluguel. Foi boa a conversa com os donos de imobiliário que se predispuseram a fazer isso juntamente com a OAB e com o PROCON local. Então, isso foi feito. Em relação a esse desafio diário que eu estava falando para você, de encontrar o meio termo em salvar o CPF, que para mim é o mais importante, porque o CPF você só tem um. Se morrer, você morreu. Já o CNPJ a gente pode morrer, mas a gente pode renascer com outro. Mas vamos tentar não morrer o CNPJ e ajudar. E aí a gente cria alternativas junto com o próprio comércio para a gente poder fazer de maneira responsável e segura um avanço para que eles possam ter o atendimento deles. A primeira coisa que eu fiz foi em relação aos bares e restaurantes. Nós criamos aqui a entrega rápida, o delivery e o drive-thru. E nós mostramos para ele que através desse sistema ele vai perder faturamento, evidente, mas ele não morre. Está pingando, mas não está faltando. Chamamos uma associação comercial, fizemos junto com a associação comercial e foi bem feito. Nas lojas, no primeiro momento, o que nós fizemos? Nós fizemos que eles fizessem a entrega rápida. Então, colocava um balcão na frente, a pessoa escolhe por aplicativo e lá vai retirar na loja, no vestuário, no sapato e tal. Funcionou dessa maneira, de maneira responsável. Agora, como nós saímos da fase 1, que é a fase vermelha, e fomos para a fase 2, que é a fase laranja, eu chamei, aliás, hoje, eu tive reunião desde as 8 horas da manhã com padres e pastores, na sequência com donos de bares e restaurantes, depois com donos de academias de ginástica, natação, de futebol, e depois com esses cursos de computação, inglês, uma série de coisas. Então, eu fiz uma reunião com todos. Hoje, na parte da manhã, me dediquei para isso. Mas nas outras semanas, eu também fiz a conversa com eles. Então, eu trouxe eles para que, junto comigo, o diretor da vigilância sanitária, o diretor da fiscalização, que a gente crie normas e procedimentos para a gente poder avançar e mostrar ao Ministério Público que Jaguariúna tem poucos óbitos, Jaguariúna tem bastante leitos que nós fizemos, Jaguariúna está preparada e que a mesma dose de remédio não pode ser dada para Guarulhos, para o ABC, para uma cidade aí da capital, da Grande São Paulo, com uma cidade do interior que está, até hoje, controlada. O vírus é louco, a gente não sabe como é que vai. Claro. Mas até hoje nós estamos controlados. Então, de que maneira? Quais são as regras que nós vamos criar? Então, se você quiser ter o seu negócio, então você vai ter que ter um espaçamento de 2 metros entre uma pessoa e outra, você vai ter que medir a temperatura daquela pessoa que entrar no seu estabelecimento comercial, você vai ter que ter álcool gel passando no corrimão, nas prateleiras, você vai ter que fazer uma planilha informando se você tiver um funcionário, controlando se o seu funcionário estiver acima de 37 graus, e aí nós vamos tomar conta dele com a vigilância sanitária, com a nossa equipe da saúde que está fazendo, Secretaria de Saúde fazendo um trabalho extraordinário aqui na cidade. Então, nós tomamos ações de maneira em parceria com a associação comercial e com cada segmento. Eu fiz mais de 15 reuniões com diferentes segmentos do comércio, mas é só dessa forma que você faz. É dialogando, não fugindo do problema, mas, acima de tudo, mantendo como prioridade a vida.
Então, eu posso avançar para a fase 3, que é a fase amarela do governo do Estado? Bom, se eu tenho um número de leitos eu saltei para 94 novos leitos, eu consegui ampliar mais leitos e eu estou preparado, eu tenho mais respiradores, eu tenho aqui as UTIs que foram homologadas pelo Ministério da Saúde. Bom, eu fiz a lição de casa, eu fiz toda a infraestrutura necessária. Bom, então, com responsabilidade, com regras, com procedimento e com fiscalização da nossa equipe, nós podemos caminhar, já que as pessoas já estão há 70 dias e a curva, muitos dizem que a curva ainda demora mais 2 semanas, alguns especialistas. Então, nós temos que ter o cuidado, a responsabilidade para a gente fazer isso de maneira gradual. Não adianta você querer se antecipar aos fatos. Muitos prefeitos que se anteciparam, 24 horas depois o Ministério Público foi lá e mandou voltar atrás, mandou fechar. Então, nós temos que trabalhar com os números, com os dados, mas, acima de tudo, com um planejamento de retomada. Planejamento estabelecendo normas, procedimentos, critérios e tendo a fiscalização. Foi dessa maneira que nós fizemos esse plano para poder caminhar e avançar dentro daquilo que nós estamos tendo de realidade. Olha, fico muito feliz de te ouvir, e não é à toa que você foi eleito o melhor prefeito do estado de São Paulo, porque você, de maneira ordenada, dentro dos critérios estabelecidos pelos órgãos internacionais, pelo governo do estado, enfim, pelo governo federal, ou seja, você disse muito bem que você está seguindo à risca as determinações, porém, com muito brilhantismo, na gestão e na governança, você, junto ao seu secretariado, você está gerando um movimento muito importante que coloca no mesmo plano de conversa, com jogo de equipe, a saúde, a ciência, a economia e acho também que a segurança e a justiça, porque com certeza nós vamos ter aí um desequilíbrio social em todo o país e as práticas, não é, criminosas, a gente está vendo aí, os bandidos estão assaltando às 9 horas da manhã de peito aberto, tentando entrar em agências bancárias. Eles estão se dando mal, graças não é, da vida social por conta do desequilíbrio que essa crise está nos prestando. E eu quero saber de você, à toa que você recebeu o prêmio de melhor prefeito, para falar um pouquinho da menina dos olhos do Brasil e, quiçá, de alguns países da América do Sul e também do mundo, que é o rodeio de Jaguariúna. E o ano passado você foi muito gentil, não é? Gentilíssimo conosco, fez lá do seu camarote, convidou os nossos sócios Alma Prêmio que tiveram aí, ficaram encantados. Tanto é verdade que a partir daí nasceu daquele teu convite na festa de Jaguariúna, no teu rodeio aí em Jaguariúna, não é? E hoje a gente já está, acho que com 60 ou 70 pessoas e mais motorclubes, pessoas entrando. E o primeiro passeio, não fosse a pandemia, seria aí em Jaguariúna, você sabe disso, mas nós já estamos organizando aí com o nosso querido Youssef, que é o secretário da Polícia Civil do Estado de São Paulo, que comanda aí esse grupo de motoqueiros apaixonados e motociclistas
ex-prefeito de Jaguariúna. Vamos falar um pouquinho do rodeio. Como é que vai ficar? Qual é a estratégia, meu prefeito? Novamente, me diga, eu estava falando do rodeio de Jaguariúna. Como é que vai ser a estratégia? Diga lá, Gustavo, por favor. Bom, primeiro, foi uma alegria receber o pessoal da Alma Premium no rodeio do ano passado. O Luiz Henrique, veio toda a turma aí animada, fizeram uma bela festa, voltaram ao amanhecer. Aliás, o Luiz Henrique agora só anda de chapéu aqui em São Paulo. Você encontra com ele, ele está com chapéu, ele não quer saber dele. Você já contaminou ele, total. Que bom, que bom. Fico feliz. Foi um sucesso, porque eu acho. Você sabe que nem tudo que é maior é melhor. E Jaguariúna tem uma festa muito bem organizada, uma festa muito gostosa e as pessoas têm aí um carinho muito grande. E a grande vantagem é que Jaguariúna está 1 hora de São Paulo. Se for falar de Barretos, não está lá 5 horas de São Paulo, 5, 6 horas, é muito longe. Jaguariúna é perto, é uma festa mais bonita, é uma festa muito bem organizada, então é uma festa que traz aí uma alegria e que tanto a gente está buscando aí para sair um pouco de casa e poder celebrar um pouco de alegria depois de tantos dias confinados e de tantos dias angustiantes, muitas pessoas entrando em depressão. E eu acho que nós vamos ter que reinventar um pouco a festa e vai ter que ser feita de algumas maneiras com norma de segurança. Mas a festa é um sucesso. A festa, a princípio, está programada para setembro. A festa, como é uma festa particular, então eu tive dia desses falando com o Álvaro, que é um dos proprietários do evento, ele estava me dizendo que a princípio estava mantido para setembro e que aí estabeleceriam mais novas normas, mas que, acima de tudo, nós iríamos ter que nos adaptar com isso. Nós temos que avaliar como é que nós vamos seguir ainda nos próximos dias para a gente ter uma análise mais profunda sobre a questão da data. Os próximos dias vão apontar isso. Eu acho que a curva, eu tenho rezado para a gente começar a diminuir essa curva e o número de mortes. Ontem nós tivemos 1.260 mortes, foi o recorde. Então, estou torcendo para a gente começar a ter uma diminuição do número de mortes. E aí sim a gente pode, eventualmente, dentro de todas as normas de responsabilidade, de todas as normas técnicas de saúde, de fiscalização, aí ver como é que vai ser feito isso, juntamente com o governo do Estado de São Paulo, o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde, para a gente ver se a gente consegue manter a festa esse ano. Mas é uma questão que ainda tem que ser avaliada mais para frente. Mas sem dúvida que gera um grande momento de alegria. E na vida a gente precisa ter Me diga uma coisa, assim como no futebol, não é? O futebol ele depende, já existe um protocolo entregue pela Federação Paulista de Futebol, pelo nosso Reinaldo Carneiro Bastos, ao secretário estadual de esportes, enfim, que estão aí avaliando, né, um protocolo de como criar esse movimento da retomada do futebol, do Campeonato Paulista, e aí diz que podem ser algumas cidades sedes, não é? Tipo Copa do Mundo, é o mata-mata e faz semifinal e final. Não é? Então esse é um plano. Está sendo criado uma espécie de protocolo também para o rodeio, porque como se envolve milhões, né, milhares de pessoas, são vários dias de festa, não é? Muita gente envolvida, vai ter que ser criado uma espécie de protocolo, até porque as pessoas também vão estar meio preocupadas, não é, com as aglomerações e tal, e você disse bem, já estamos aí criando, e eu confio em você, na tua parte gestora, porque você põe a mão na massa e com muita inteligência junta aí as cabeças pensantes e consegue realizar. Vai existir um certo protocolo? Você acredita que essas associações, enfim, de rodeios,
desses grandes, mesmo Barretos, Jaguariúna, Americana, enfim, e outros, podem se juntar para criar uma espécie de protocolo para juntos poder seguir adiante, ou pelo menos realizar os rodeios? Isso está na Primeiro pauta? mandar um abraço para o Reinaldo, Primeiro mandar um abraço para o Reinaldo, nosso querido presidente da federação, que amigo nosso, e aproveitar o gancho que você deu aí. Reinaldo, Jaguariúna, o estádio aqui está à disposição para fazer um dos mata-matas aí que você queira. Nós fomos sede da Copa São Paulo e aqui é pé quente, viu? Porque o Corinthians veio para cá, primeira vez que o Corinthians veio para cá foi campeão. Aliás, é o seguinte, começou com São Paulo. São Paulo veio para cá na Copa São Paulo, no primeiro mandato nosso. Ele veio para cá em 2010, foi campeão da Copa São Paulo em 2010. No ano de 2011 veio o Palmeiras, não ganhou. No ano de 2012 veio o Corinthians, foi campeão. 2013 veio o Santos, foi campeão. Ou seja, dos 4 grandes que vieram e saíram da sede de Jaguariúna, 3 foram campeões. Só o Palmeiras, que não tem mundial, não foi campeão. Mas os 3 grandes aqui foram campeões aqui em Jaguariúna. E você é um perfeito santástico, não é? E o Santos foi campeão com louvor. Com louvor. Do nosso peixe aí ter sido campeão. E nesse domingo na Globo vai ter a conquista da Libertadores, não é? E vocês, santistas todos, vão poder chorar mais uma vez aquela bela conquista. Me diga uma coisa, nós estamos chegando no final, estamos com 5 minutos. Você acha que vai ter um protocolo, então, só para a gente finalizar, entre as associações de rodeio, e eu não tenho dúvida que você vai preparar o terreno aí, porque a infraestrutura sua é exemplo para o Brasil. Não, eu acho que sim, eu acho que é um novo mundo que nós vamos ter, uma nova vida, e eu acho que nós temos competência, nós temos empresários do ramo de entretenimento extremamente competentes, e nós temos um departamento aqui de fiscalização, a nossa equipe do Corpo de Bombeiros, a nossa equipe aqui da saúde pública, que vão ter que criar normas, protocolos e procedimentos para segurar a vida. Então, nós vamos provavelmente ter que diminuir o número de pessoas que vão entrar no rodeio, vamos ter que criar espaços maiores, normas técnicas que asseguram Então, a contaminação das pandemias, elas têm a criação de anticorpos. Então, a gente vai ter que sempre estar ligado à ciência, à medicina, para poder fazer isso. Eu só queria aproveitar e falar assim, Jaguariúna ganhou o prêmio de cidade inteligente do Brasil, cidade mais conectada. Nós ganhamos um prêmio, fico muito orgulhoso disso, que nós criamos formas das pessoas viverem de maneira mais fácil de se conectar. Criamos o busão na palma da mão, a consulta na palma da mão, remédio na palma da mão, e nós ganhamos do Urban System, que é Connect Smart Cities, cidades inteligentes. Entre 50 e 100 mil habitantes, nós ganhamos um prêmio ano passado, que foi um prêmio sensacional para nós. E também, no ano passado, nós ganhamos o selo de cidade amiga do idoso. A única cidade que tem políticas voltadas para o idoso, que a Organização Mundial da Saúde concede esse selo cidade amiga do idoso, por políticas voltadas aos idosos. Nós temos apenas 5 municípios no Brasil que têm o selo cidade amiga do idoso. 4 municípios são na região sul, lá, os alemães e italianos. Uma apenas na região sudeste, que é a cidade de Jaguariúna. Então, esses 2 selos que eu queria falar, que me orgulha falar da cidade de Jaguariúna, é uma cidade linda. Quem não conhece, vem conhecer. Tem um passeio maravilhoso de Maria Fumaça, remete ao tempo antigo, das fazendas, entre Campinas e Jaguariúna. Temos o Cable Park de wakeboard, quem gosta de esportes radicais, tem aqui também. Temos uma gastronomia farta, com frutos do mar, picanha na pedra. E temos o melhor rodeio do Brasil. Então, era isso que eu queria fazer, a propaganda de Jaguariúna. Então, você está devendo a visita dos raleiros aí. Eu vou me comprometer, depois dessa pandemia, porque eu estou me precavendo, porque agora eu estou com 2 programas. Eu estou com terça-feira na Band, no Band News e no Band Esportes, e quinta-feira também no Band Esportes, com o Olé na terça e com o Encontro de Craques às quintas. Então, e as lives, enfim, então a minha agenda está complicada. Mas terminando essa